O IBGE registrou um avanço na produção industrial no mês de setembro. Apesar de ser uma recuperação tímida, este é o melhor resultado desde 2013. A produção industrial subiu 0,2% em setembro, na comparação com o mês anterior. Os resultados foram positivos também no paralelo com os últimos 12 meses, com um aumento de 0,4%, e anual, em 2,6%. Este é o quinto mês de recuperação do setor neste ano de 2017. Apenas em agosto foi apontada uma queda de 0,8%. Os dados mostram que essa crise ficou para trás, já são alguns meses de crescimento. Às vezes vem alguma interrupção, como aconteceu no mês de agosto, mas os resultados positivos estão superando os resultados negativos, mês a mês. Então, por mais que às vezes a tendência de recuperação esteja sendo interrompida em uma ou duas ocasiões, a tendência é de crescimento. Segundo o IBGE, 8 atividades ajudaram no crescimento da produção industrial. E as que mais se destacaram foram os derivados de petróleo, biocombustíveis e os produtos alimentícios. São bens utilizados pela própria indústria para poder fazer a produção. Então, na medida que esses bens crescem, é sinal que esse crescimento da atividade vai se espalhar para o restante da indústria. Ou seja, a indústria está comprando dela mesma alguns insumos para aumentar a sua produção um pouco mais para frente. Na medida que a indústria esteja comprando mais insumos para produzir mais para frente, a tendência é que tenha uma recuperação da produção ainda mais forte. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou um relatório que aponta que o Brasil registrou quase 62 mil mortes violentas em 2016. São quase 30 mortes por 100 mil habitantes, bem acima do número que a ONU considera como violência endêmica, que é de 10 por 100 mil. O Brasil registrou 61.619 mortes violentas no ano passado. O número é um recorde que reflete tanto o aumento da letalidade policial como do assassinato de agentes, especialmente no Rio de Janeiro. Os dados são do relatório da ONG Fórum Brasil de Segurança Pública, considerado o mais extenso do Brasil. De acordo com os dados, houve um aumento da taxa de mortes violentas para 29,9 por 100 mil habitantes em 2016, o que equivale a 7 pessoas mortas por hora, um número bem acima do que a ONU considera como violência endêmica. A violência está aumentando e está se espraiando para o país todo. Antes ela era circunscrita às grandes cidades, hoje ela foi disseminada para todas as demais cidades e para o campo. Ela, de alguma forma, ela faz parte do cotidiano do país todo e não mais apenas uma região ou apenas uma cidade. Os estados do Nordeste lideram as estatísticas. Sergipe é o mais violento do Brasil, com uma taxa de 64 mortes por 100 mil habitantes, seguido pelo Rio Grande do Norte, com 56,9 e Alagoas com 55,9. Nós temos crise econômica, mas crise política e institucional. Nossas polícias têm baixa taxa de confiança da população e não só as polícias. As instituições públicas brasileiras gozam de baixíssima confiança e legitimidade junto à população. Se a gente quer mudar, a gente precisa investir em política pública mais efetiva. A letalidade policial cresceu 26,8% em 2016 em relação ao ano anterior, com pelo menos 11 pessoas assassinadas por dia durante as incursões das polícias militar e civil. Quase um quarto desses números só no Rio de Janeiro. O endividamento de consumidores cresce no país em outubro. Segundo dados divulgados pela Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o percentual ficou em 61,8%. Já os consumidores que não conseguiram pagar as suas dívidas e contas ficaram em 10,1%. Outras notícias da nossa região você acompanha agora no Plantão da Redação. E o Senac São Paulo anuncia uma novidade no Vale do Paraíba. O Senac de Pindamonhangaba. Com a inauguração oficial prevista para fevereiro de 2018, a unidade será na Rua Suíça, no bairro Santana, e terá como gerente Ana Cláudia Palma, que esteve na frente do Senac em Taubaté por 17 anos. E o preço do gás de cozinha sobe e preocupa moradores do Vale do Paraíba, com um aumento de 4,5% no preço que começou a valer nas distribuidoras. E as mesmas já disseram que o consumidor é quem vai arcar com o aumento.
Após 6 anos, Sabesp e Prefeitura de Taubaté assinam a renovação do contrato. A estatal deverá atuar por mais 30 anos na cidade, com investimento em 265 milhões de reais em redes. E o repasse ao governo é de 67 milhões de reais por meio de um fundo. A Prefeitura começará a receber também mensalmente 4% do lucro da Sabesp, que é de cerca de 360 mil reais. Fique agora com a previsão do tempo. E vamos à entrevista especial de hoje. Tem gente achando que com essa história de tirar o diretor da Polícia Federal, botar outro, que teria sido indicado por algumas correntes políticas, que a Lava Jato vai fazer água. Já acabou, vai tudo para o brejo. Tem gente que acha que isso estimula a que a cidadania fique de olho atento a todas as coisas, né? Para acabar com o inimigo número 1 do país, que é a corrupção. Nós estamos recebendo aqui hoje Neida Nóbrega Ribas, que é o presidente da OSB. É uma organização social que visa observar, ficar de olho nas coisas. Tudo bem? Satisfação em tê-lo conosco e parabéns por essa iniciativa. O Brasil precisa se observar mais. Com certeza. Nós temos que, mais do que dizer que combatemos a corrupção, nós temos que trabalhar para prevenir a corrupção. E esse é o propósito do Observatório Social do Brasil, contribuir para a eficiência da gestão pública, atuando por meio de uma metodologia padronizada, aí agindo concomitantemente aos atos administrativos. Ou seja, desde o momento que uma prefeitura publica um edital, em todas as suas fases, nós temos essa metodologia que vem ganhando corpo nos últimos 10 anos, e tem feito muitas diferenças nas cidades onde está instalado. Vocês sabem que isso é muito importante? Eu vejo muitas vezes pessoas que estão se iniciando com bons propósitos na política, mas que não têm experiência alguma e às vezes são levadas a contratar pessoas que têm experiência demais. E aí a coisa fica feia. Depois o prefeito que entra nessa acaba casando com o advogado para o resto da vida, porque vai responder a processo interminavelmente. Parece que lá no Paraná, onde vocês deram a alavancada no observatório, houve nesse início aí um processo grave em que foi desviado um recurso grande. Sim. E vocês começaram a buscar alguma coisa. Sim. De volta. Na verdade, na cidade de Maringá, eu sou de Maringá, sou nascido em Maringá, num determinado momento, nos anos 2000, descobriu-se que foram desviados mais de 115 milhões de reais dos cofres da prefeitura. Diria o gaúcho, barbaridade. Isso. E o prefeito foi afastado, o secretário foi preso, o Ministério Público agiu, né? Mas desses 115 milhões, apenas 1,7 milhão foi recuperado. Foi aí que a comunidade chegou à conclusão de que era preciso agir preventivamente. E desde então vem se aperfeiçoando essa ferramenta. Se constituíram outros observatórios, trocamos boas práticas e se constituiu então o Observatório Social do Brasil, que é a organização responsável por disseminar essa metodologia padronizada, oferecer o suporte técnico, a tecnologia para isso, o passo a passo, e também estabelecer as parcerias, porque o Observatório Social ele tem uma rede de pessoas voluntárias, mas também carece de um suporte técnico, e é isso que o Observatório Social do Brasil faz. Tudo pelo legado de Maringá, né, que teve a ousadia de imaginar que era possível se trabalhar na prevenção. Aliás, o Paraná como um todo, né, é modelo nacional. Eu me recordo que em coisas ligadas à fotografia, à telefonia, tudo que era lançado, lança primeiro no Paraná, uma espécie de um laboratório. Se der certo no Paraná, dá certo no resto do Brasil. E nós estamos fazendo aí agora também um laboratório
de moralidade pública, né? Tem lá o nosso juiz Sérgio Moro, esse bravo aí que está, né, dando exemplo para o país inteiro. Eu acho que até atrapalhando a vida dele pessoal e particular, mas ele está aí. Verás que o filho teu não foge à luta, né? Sim, eu acredito que o Brasil como um todo vem tendo um despertar dessa consciência cidadã. Chegou o momento de cada cidadão refletir onde começa essa tal corrupção. Na verdade, a corrupção inicia nos pequenos delitos que cada um de nós cometemos no dia a dia, né, e que a sociedade tolera. E isso é que acabou levando a essa situação que o Brasil tem hoje. Quem é que está aí do outro lado da telinha que nunca imaginou dar uma graninha para o guarda lá no avanço do sinal? Né? Mas são outras situações também. Né? A pessoa que não respeita a sinalização de trânsito, os limites de velocidade, estaciona o carro em local proibido, e assim vai se avolumando. Só que isso tudo tem a ver com questões profundas da nossa sociedade. Quando nós damos um mau exemplo para os nossos filhos, os nossos netos, nós estamos mandando uma mensagem para isso. E não são esses os valores que os nossos antepassados trouxeram, né? Nós somos de um tempo, eu sou de um tempo em que o simples olhar da minha mãe, do meu pai, do meu avô, já me diziam que eu não podia agir daquela maneira. Então, também nas escolas, é preciso se resgatar os conteúdos, é preciso se valorizar os professores e resgatar a educação verdadeira, né? Então, são poucas as instituições que têm essa preocupação. E eu penso que o Brasil, então, chegou a hora de passarmos o nosso Brasil a limpo. Transformar a nossa indignação em atitude, começando por nós mesmos, né? Ou seja, assumindo um papel de que, se eu quero um Brasil novo, eu também preciso ser uma área livre de corrupção. Com certeza. Ney, é lógico que dessa primeira célula lá no Paraná, lá em Maringá, né, estão decorrendo sucursais pelo Brasil afora, se é que podemos chamar assim. Sim. Sua vinda aqui ao Vale do Paraíba, a Pindamonhangaba, deve ter tido um propósito do lançamento de mais uma célula do Observatório. E eu vou lhe pedir para falar sobre esse assunto na próxima virada aqui da entrevista, porque certamente tem gente aí em casa que já está estimulado a participar do processo, se voluntariar. Há cidades que estão nos acompanhando também que ainda não têm uma sede. Como é que pode fazer para ter uma sede do Observatório? E esse trabalho preventivo é muito bom para você, prefeito, que está iniciando carreira e que ainda não conhece os meandros da administração pública, que são complexos. Nós voltamos já com Ney Nóbrega Ribas, aqui. Depois do intervalo, você vai descobrir por que os produtores podem ter benefícios com o selo de serviço de inspeção municipal. O intervalo é rápido, voltamos em instantes.